Agora eu passo a palavra para o irmão Osmar de Carvalho, que vai fazer a palestra sobre o mistério do Natal. A palavra está com você, irmão. Muito obrigado, irmã Samira. Agradeço também ao nosso irmão Heitor pela belíssima condução dessa meditação. É sempre uma satisfação nós dirigirmos a palavra aqui para os irmãos da loja Raj Yoga. Inicialmente, quem estava convidado para dar essa palestra seria o nosso querido irmão Dom Marcelo, mas devido a outros compromissos maçônicos, né? Ele não pode estar aqui hoje, está lá no Palácio Maçônico da Glesp, lá na Rua São Joaquim hoje, juntamente com outro membro aqui da loja Raj Yoga, nosso querido Padre Ismael, lá frequentando uma maravilhosa loja do Réu Arco, né? Infelizmente, o Dom Marcelo não é muito bom de agendamento de palestra do Natal, que uma vez ele marcou a palestra na loja Liberdade também para falar do Natal e esqueceu de, esqueceu de ir na palestra no mês de dezembro. Mas estamos aqui, meus irmãos, sempre falar do Natal realmente é uma coisa maravilhosa para quem é cristão, quem é católico, praticante, e principalmente, meus irmãos, para quem é teosofista, teósofo e tem uma visão mais profunda do cristianismo, uma visão teosófica e as oportunidades que a sociedade teosófica dá, principalmente na sua literatura, para se aprofundar dentro do aspecto profundo do Natal, é simplesmente maravilhosa. Nós tivemos realmente dezenas de escritores, oradores, entre os quais eu me incluo, né, muito humildemente, que a gente sempre tenta divulgar esse lado mais profundo, né? Um lado não dogmático, um lado mais simbólico do que vem a ser realmente o, o cristianismo, né? Eu vou tentar aqui compartilhar com vocês a minha tela. Vamos ver aqui se nós vamos conseguir aqui fazer um compartilhamento aqui. Os irmãos estão vendo aí a tela, a sabedoria divina do Natal? Obrigado aí, Samir, pelo feedback. E nosso intuito aqui, meus irmãos, né? O Marcelo colocou o nome da palestra o Mistério do Natal, né? Mas alguns anos atrás nós demos essa palestra A Sabedoria Divina do Natal. Basicamente é a mesma coisa, ou seja, a gente tem uma visão mais profunda, né, dessa data que praticamente é, consome, né, o calendário das pessoas, né? A gente vê que o mundo fica mais agitado, fica o trânsito fica meio caótico, as pessoas recebem aí o 13º salário, ficam para lá e para cá, comprando presentes, né? E tudo mais. Será, meus irmãos, que não há algo mais profundo, algo realmente universal nessa data que, obviamente, quem comemora é o mundo cristão, né? E o Ocidente é dominado pela cultura judaico-cristã. Mas a primeira coisa que nós vamos trazer aí para vocês é essa questão, uma questão
uma visão que foi trazida pela nossa querida irmã Dora von Gelder Kunz, né? Uma grande teósofa que foi discípula do nosso querido Charles Webster Leadbeater, né? Para quem ela chegou com a tenra idade de apenas 5 anos, nascida lá na Ásia distante, né? Filha de europeus, mas Dora von Gelder Kunz, que chegou a ser presidente da Sociedade Teosófica nos Estados Unidos, né? Inclusive esteve aqui no Brasil já com uma provecta idade, né? Vocês podem ver aí que ela faleceu em agosto de 1999, mas ela teve a oportunidade de estar aqui no Brasil. Alguns irmãos aqui tiveram a oportunidade de conhecê-la. Ela deu palestras lá no Centro Raja, em Brasília, na instituição Pitágoras, né? E essa irmã, ela teve uma característica muito interessante, porque ela nasceu, meus irmãos, com clarividência, né? Ela, desde a sua infância, ela meditava, né, naturalmente, e o Leadbeater a treinou para que ela usasse os poderes de clarividência dela. Então, as literaturas que ela produziu, vocês podem ver aí esses livros, Aspectos Espirituais da Arte de Curar, porque ela desenvolveu uma técnica chamada toque terapêutico, né, onde a pessoa com as mãos ela passa as mãos sobre a aura da pessoa e assim harmoniza o lado energético do indivíduo, né? E juntamente com o Shafika Karagula, e ela publicou também, elas publicaram esse livro Chakras e os Campos de Energia Humanos, também outros livros aí, por exemplo, um livro sobre toque terapêutico, ou esse maravilhoso livro A Aura Pessoal, né? Livros, inclusive, que estão em português, eu não achei a capa em português, mas esses livros estão todos publicados em português, né? Então, Dora Kunz colocou para funcionar a sua clarividência, assim como fez o seu grande instrutor, que foi Leadbeater, né? Usou a sua clarividência para ver o mundo oculto das formas, né? E por que que eu estou mencionando ela aqui, meus irmãos? Porque a editora Teosófica tem um livro, né, chamado O Natal dos Anjos. Na verdade, é um livrinho, né, pequenininho, que você lê ele com não mais do que 1 hora de leitura. E até eu citei aqui um outro livro, né, a editora Teosófica dos Estados Unidos lançou uma biografia da Dora Kunz, chamada uma Vida Não Usual, ou seja, uma vida extraordinária, que foi a vida dessa grande teósofa, né? Mas nesse livro, Natal dos Anjos, Dora Kunz escreveu, meus irmãos, que o Natal não é exclusivamente uma festa cristã, é uma festa planetária, porque ela enxergava que no mundo oculto, né, ela via que os seres da natureza comemoravam o Natal naturalmente, porque, meus irmãos, que está acontecendo nesse momento, vocês estão vendo aí esse gráfico, é que justamente no dia 21 de dezembro, a Terra estará nesse ponto focal da sua trajetória anual, que é chamado solstício, né? O solstício do mês de dezembro, que é o momento que a Terra está mais próximo do Sol. Então, para os seres espirituais, meus irmãos,
esse momento é especialíssimo. É um momento de grande atividade energética, obviamente pela própria proximidade do planeta. Então, todas aquelas mitologias que existem lá no hemisfério norte e que, de certa forma, não se aplicam para nós aqui no hemisfério sul, isso aí tudo fica, meus irmãos, em segundo plano, porque esse é o momento, né, em que a nossa Terra, meus irmãos, ela está mais próximo da fonte da energia, a fonte da vida. E nós, meus irmãos, estamos vivos aqui na Terra porque existe essa fonte de energia, meus irmãos. Tudo que nós praticamente consumimos e que nos dá energia, que faz haver energia no nosso corpo, fisicamente e espiritualmente, vem do Sol. Fisicamente, porque pelo milagre, eu digo milagre porque realmente é muito difícil de entender como é que uma planta, através da clorofila, ela consegue converter, meus irmãos, os fótons da luz solar numa molécula que captura esses fótons numa estrutura química energética. Então, quando nós comemos vegetais ou quando nós comemos a carne de um animal que comeu o vegetal, na verdade o que nós estamos comendo, meus irmãos, é a energia solar, né? E isso, obviamente, junto com os elementos da terra, os elementos minerais, né, que supostamente são inanimados, na verdade é isso, meus irmãos, que mantém a vida física praticamente de 99,9% dos seres aqui desse planeta, tirando alguns pouquíssimos aí seres que vivem dentro da terra ou nas profundezas do mar, todos os outros seres vivos vivem devido a esse milagre da fotossíntese, e os irmãos cientistas que perceberam isso, obviamente ganharam até o prêmio Nobel, né? Quando descobriram a fotossíntese. Então, meus irmãos, essa energia solar, né? Que de certa forma é comemorada no cristianismo como a energia do Espírito Santo, né? Ela vem, meus irmãos, não só na forma dos fótons da luz, mas também das três grandes emissões energéticas que a teosofia nos explica, que vem do Sol. Né? Do Sol vem a energia do Forrat, que é uma energia praticamente desconhecida para nós, mas que é a raiz de todas as energias. Vem também a, a energia da Kundalini, que vem não só do Sol, mas dentro do planeta Terra, tem praticamente um resquício da energia da formação do sistema solar. Então a Kundalini também vem do centro da Terra, bem como vem do Sol, mas principalmente o prana, meus irmãos. A vitalidade vem do Sol. Então nós aqui na Terra, nós, né, temos essa nossa vida que a gente muitas vezes, né, fica meio perdido, né, porque a gente não sabe é, da onde que a gente veio, para onde que a gente vai, onde é que a gente está, meus irmãos, porque o universo é um fenômeno energético, né, mas fundamentalmente, meus irmãos, nós somos filhos do Sol, né? Então, não por acaso os povos antigos, meus irmãos, faziam o culto do Sol porque eles tinham certeza de que a nossa vida depende
dessa estrela que está a 8 minutos e 32 segundos de distância, né? Luz, né? 8,32, 8 minutos e 32 segundos de distância na velocidade da luz. Essa estrela que nós chamamos de Sol é dali, meus irmãos, que vem a vida. Nós somos filhos do Pai Sol e da Mãe Terra, como mencionou muito bem mencionou nossa irmã Samira. A Terra, Gaia, é a nossa mãe, dela nós tiramos substância, mas a energia e principalmente as chispas divinas, meus irmãos, os nossos espíritos, vêm daí, vêm do Sol. Então a Dora Kunz, o que ela revelou no seu livrinho é que o Natal é uma festa não só da humanidade, mas dos próprios seres da natureza, os elementais, os espíritos da natureza, os devas, que no cristianismo a gente chama de anjos, também os seres angélicos superiores, os arcanjos, todos eles estão comemorando, estão mais ativos nessa época do ano. Daí, meus irmãos, que né, essas ilustrações aqui são dos livros de Geoffrey Hodgson sobre os seres da natureza. Daí, meus irmãos, que realmente nós não devemos imaginar, meus irmãos, que essa data natalícia seja simplesmente uma questão comercial ou que seja uma desculpa para reunir a família, né? Mas o fato, meus irmãos, é que essa data, inclusive, era comemorada por outras culturas também, né? Na verdade, meus irmãos, nós temos que ser justos, né? Que realmente o Mestre Jesus não nasceu nessa data do dia 25 de dezembro. E isso, uma rápida pesquisa histórica vai nos fazer compreender, meus irmãos, que Jesus não nasceu, né, nessa data aí. Por quê? Mais ou menos lá pelo século segundo, terceiro, se informa que os diversos segmentos que se chamavam gnósticos cristãos, eram mais de 100 segmentos gnósticos, né? Todos eles comemoravam o nascimento de Jesus nas datas as mais diferentes, né? Essa questão só foi estabelecida lá no terceiro século pelo Papa Júlio, né, da Igreja Católica Romana, que decidiu, fez um decreto lá de que o Natal era no dia 25 de dezembro. E ele mesmo justificou: olha, vai ser interessante, porque a gente já sabe que outros segmentos aqui, porque os romanos e outros já eram eiros e vezeiros de incorporar, né, culturas antigas e no seu panteão de deuses, né? Então, já se comemorava, meus irmãos, essa data do solstício. Então, os adoradores de Baco, deus do vinho, os adoradores de Adonis, o pessoal do mitraísmo, né? Já comemora o mitraísmo, Mitra, que era chamado Deus Sol, que aliás as vestes que nós aqui, né, eu, o Heitor, né, os sacerdotes usamos hoje, batina, toda aquela coisa arada que a gente coloca em cima da gente para fazer uma missa, que representam os corpos espirituais nossos, né? Isso é uma tradição do mitraísmo, meus irmãos, que era uma religião que adorava o ouro como a grande a grande o grande representante no reino mineral que se conecta com o sol é o ouro, meus irmãos.
Então, por isso que se usa muito ouro ou a cor dourada nas igrejas cristãs, nos adereços, né? E se você injetar ouro, meus irmãos, na corrente sanguínea do ser humano, vocês acreditem ou não, o ouro vai parar no coração da pessoa. E o coração, meus irmãos, é o sol no corpo humano. É aonde a vida é bombeada, né? Pulsada 70 vezes a cada minuto, né? Ou mais ou menos, aí dependendo como é que está o andamento do coração da pessoa. Mas o fato é que o coração é o sol do nosso corpo. E se você injeta ouro nele, o ouro vai e para no coração. Então, quando nós sabemos que há, né, é, elementos químicos que correspondem com os planetas. Então, o ouro corresponde ao Sol, a prata corresponde à Lua, o ferro corresponde a Marte, e por aí vai. Tudo isso era de conhecimento dos antigos, meus irmãos. Então, o que que acontece aí, meus irmãos? Nós temos aí uma grande verdade, meus irmãos, uma verdade tão antiga, meus irmãos, uma verdade que tem tantos milhões de anos que ela não pode ser descrita simplesmente como um fato jornalístico, não tem cabimento, meus irmãos, o cara começar o Jornal Nacional e dizer assim: "Olha, meus irmãos, o sol nasceu hoje de manhã, às X e tanto da manhã, e o sol se pôs às 6 e pouco da tarde." Não é? Que isso seria o fato. Mas o que aconteceu mesmo é que isso aí depois, essa verdade foi se transformando numa lenda, né? Num relato histórico, e finalmente se transformou num mito. O mito, meus irmãos, que é muito mais poderoso do que simplesmente o fato. Porque o fato é que a Terra está girando e aparentemente o Sol está se pondo, está nascendo e está se pondo. Na verdade, o Sol está lá paradinho no lugar, a Terra é que está girando e a gente tem essa ilusão de que o Sol nasce e morre todo dia. Mas o que está por trás disso tudo, meus irmãos? É o mito solar. É a grande verdade, meus irmãos, que está aí há 4,5 bilhões de anos, a relação que existe entre o nosso planeta e o Sol. E aí eu faço pequeno, uma pequena paradinha aqui, meus irmãos, para falar um pouquinho de Jesus, né? Porque supostamente o Natal é sobre o nascimento de Jesus. No mito solar, não é, meus irmãos. No mito solar, o Natal é aquele reencontro da Terra com o Sol. Mas o fato é que a historicidade de Jesus ela foi adaptada para o mito solar. Então, quando o Papa Júlio III estabeleceu que Jesus tinha nascido no dia 25 de dezembro, que nós sabemos que ele não nasceu no dia 25 de dezembro, o que aconteceu é que se adaptou a história dele com o mito solar, porque praticamente Jesus, a historicidade de Jesus foi calibrada com o mito solar. Então a história, a historicidade dele foi adaptada para esse grande mito. Tanto é que muitas pessoas chegam a duvidar que Jesus existiu, mas as pesquisas teosóficas mostram que ele realmente existiu, meus irmãos. E aí, inclusive, eu vou trazer aí uma passagem interessantíssima que está lá nos escritos coletados da Madame Blavatsky, né? Está lá no The Theosophies, no volume 4, número 10, de julho de 1883,
página 261 para não dizerem que fui eu que inventei isso aí, que, né? Sempre dizem aí, o Osmar tá inventando esse negócio aí, a Blavatsky, então tá aí a referência. Quem quiser comprar lá os 15 volumes dos escritos coletados da Blavatsky, pode ir lá no volume quarto lá, e vocês vão achar exatamente esse texto aqui que eu vou trazer para vocês aí, onde fizeram uma pergunta para Madame Blavatsky, que é a seguinte: qual é a exata posição dada pelos Mahatmas, ou seja, pelos outros mestres, a Jesus na sagrada ordem dos adeptos, né, ou dos mestres? Ele teria partido da Terra? Jesus seria agora denominado um Dayan Chohan, ou seja, um arcanjo, ou um Buda, ou um espírito planetário? E ele estaria agora realmente interessado ou preocupado com o progresso da humanidade sobre a Terra? Alguém mandou uma carta para a senhora Blavatsky, para a revista do Theosophy, perguntando isso. E aí Blavatsky editou uma resposta, que é essa aqui. A posição dada por eles, ou seja, pelos Mahatmas, pelos mestres, a Jesus, até onde saibamos, é que ele foi um homem puro e elevado, um reformador que teria vivido em beatitude, mas que teve que morrer pelo que ele considerou como a maior herança dos homens, a absoluta liberdade de consciência, a de um adepto, ou seja, de um mestre, que Jesus se transformou num mestre, que pregou uma religião universal, sabendo que inexiste qualquer outro templo de Deus que não o próprio homem, né? O veículo físico do homem. Também aquele de um nobre instrutor das verdades esotéricas, a quem não foi dado tempo para expô-las, né? Porque ele morreu relativamente jovem. Também aquele de um iniciado que não reconheceu nenhuma diferença, exceto a moral entre os homens, que rejeitou as castas e menosprezou a riqueza, e que preferiu a morte a revelar os segredos da iniciação, e de quem finalmente viveu cerca de um século antes do ano 1 de nossa era vulgar e assim chamada era cristã. E aí, meus irmãos, eu trago isso porque a gente vê certas acusações aí que fazem a certos teósofos, principalmente ao senhor Charles Leadbeater, né? Da mesma forma como dizem que eu invento certas passagens de teosofistas, também diziam que o senhor Leadbeater inventou que o mestre Jesus viveu fisicamente muitos anos antes daquilo que a história diz. Mas o fato que a primeira pessoa que disse isso foi a senhora Blavatsky, que vocês estão vendo aí o que ela escreveu. Eliphas Levi, que era discípulo do mestre Kuthumi, quando Kuthumi viveu na Europa, Eliphas Levi também escreveu isso. Também escreveu isso e pesquisou isso com a sua clarividência o senhor Geoffrey Hodgson. Então não é o senhor Leadbeater que inventou isso, mas isso, meus irmãos, é uma informação oculta, esotérica, de que o verdadeiro Jesus, o Jesus histórico, teria vivido cerca de 100 anos antes, né? Escreveu, inclusive, G.R.S. Mead, né? É, é, realmente escreveu um livro chamado Viveu Jesus 100 anos antes? Did Jesus live 100 years before? Livro que nem existe em português, só existe em inglês, né?
Então vejam bem, meus irmãos, é uma coisa terrível que as pessoas é, digam isso de teósofos, que teósofos estão inventando informações, quando na verdade isso é uma investigação. Assim também como essa informação aqui, que Jesus teria se transformado em um mestre de sabedoria, ou seja, um adepto do nível asceca, né, como dizem os budistas, justamente não naquela vida como Jesus, mas na vida subsequente, quando ele se encarnou como Apolônio de Tiana. Então, aí, nessa vida como Apolônio de Jesus, é que Jesus realmente teria atingido o adeptado, né? Porque a vida de Apolônio é praticamente uma continuidade da vida de Jesus. Apolônio de Tiana fazia os mesmos milagres que Jesus, né? Tinha, fazia, tinha o poder de cura, aparecia em dois lugares ao mesmo tempo, tinha informações muito profundas. Então, a historicidade de Jesus, meus irmãos, é muito profunda, e os escritores, mas aí que começa realmente aquela criatividade, né, espiritual, esotérica dos outros, dos seguidores, né? Porque Jesus não fundou religião nenhuma. Jesus viveu ali num grupinho muito pequeno de pessoas que ele ia instruindo esotericamente os seus discípulos, que não eram só 12, né? Os 12 é um número simbólico, né? Dizem que ele tinha 12, tinha um grupo maior com 70 pessoas, um grupo um pouco maior com 500 pessoas, mas era tudo um grupinho tipo a Sociedade Teosófica, que ninguém sabia que o Messi estava lá, né? Tirando as pessoas que ouviam os sermões e tudo mais. Então, o que aconteceu, e aí existe um livro, vamos esperar um pouquinho aqui, né? Vamos falar, antes de falar da mãe de Jesus, porque a questão toda com Jesus, meus irmãos, é que as pessoas, como ele realmente vivia uma vida muito fechada, esotérica, as pessoas não tinham realmente informações fidedignas a respeito dele. E começaram realmente a fazer adaptações, a citar alguns acontecimentos da vida dele. E aí o que aconteceu está lá no livro Credo Cristão, de Charles Leadbeater. Lá ele diz que aí certas culturas começaram a se apropriar da figura de Jesus. E quem realmente fez a grande apropriação da figura de Jesus foram os romanos, que na verdade não estavam presentes lá na época histórica que Jesus se encontrava lá. Os romanos não estavam lá na Terra Santa. Na verdade, Jesus não teve entrevero nenhum com romanos, mas o que Leadbeater explica é que certos escritos que haviam, que foram inclusive colocados no credo cristão, houve erros terríveis de tradução. Ele cita, por exemplo, que havia um texto que falava que Jesus havia padecido sobre, né, depois da sua morte, que ele havia padecido sobre as águas obscuras, ou o mundo do astral inferior, né? E depois ficou conhecido como o chamado inferno, né? E aí, o termo correto que havia lá naquele texto sobre a vida, sobre o que aconteceu com Jesus após a morte, que aliás acontece com todo mundo, estava lá escrita a palavra Pontus Pilatus, né? E aí um grande tradutor como esse que nós temos hoje em dia aqui nas editoras brasileiras, pegou aquele texto que estava lá escrito
Pontos Pilatos, o fulano não sabia direito o que que era e colocou lá: Jesus padeceu sobre Pôntios Pilatos. E aí trouxeram Jesus para o interventor romano que só apareceu lá entre os hebreus mais de 100 anos depois, que era o Pôncio Pilatos, meus irmãos. E aí transformaram, fizeram uma maçaroca e transformaram a vida de Jesus numa outra coisa, né? E aí outros pontos, né? Quando a gente vai falar, por exemplo, aí né, da coitada da mãe de Jesus, né? Que a criatividade né, dos, dos assim chamados teólogos, né? Não compreendendo o lado esotérico, né? Porque quem contava essas histórias, meus irmãos, eram contadas para iniciados, para as pessoas que eram esoteristas, cabalistas. Essas histórias não eram contadas para povão, não era contado em cultos evangélicos ou em missa, né? Quem consumia essas informações eram pessoas altamente é, bem informadas, mas que não confundiam quando falava que Jesus tinha tido um nascimento virginal. Isso não queria dizer, meus irmãos, que a mãe dele não o concebeu pelos métodos tradicionais. Na verdade, o que queria se dizer ali, meus irmãos, é que a psique, a alma de Jesus, recebeu, né, a consciência crística, né? Então, quando se relata que Maria teria recebido um anjo que informou para ela: olha, você vai conceber uma criança, filha de Deus, essa criança deve se chamar Emmanuel. O que está se dizendo ali é que essa mulher, meus irmãos, ela representa uma coisa universal, representa a consciência de cada um de nós. Então, todas as mulheres na Bíblia, meus irmãos, representam a nossa consciência oculta, a nossa consciência interior. Então, a Maria está dentro de nós, a cada um de nós é informado: olha, dentro de você pode nascer uma consciência divina. Isso não significa, meus irmãos, que o arcanjo Gabriel foi informar que Deus ia emprenhar uma mulher e que ela ia conceber uma criança sem fazer sexo, né? Isso é uma bobagem assim absoluta, entendeu? É uma interpretação histórica que não existe. Seria levar esse texto ao pé da letra assim, é não entender realmente nada de esoterismo, é não ter nenhuma chave de interpretação para compreender. Então, a figura de Maria, meus irmãos, ou de outras mulheres, começando lá com Eva, né, com Lilith, que falavam os nossos irmãos hebreus, judeus, né, não significa uma mulher histórica, é o lado sensível, interno do ser humano. Quando você diz assim: olha, Eva foi concebida da costela de Adão, né? O que que é a costela, meus irmãos? É uma estrutura que protege o que está lá dentro, o nosso coração, a nossa espiritualidade. Então, essas mulheres vão evoluindo na história da Bíblia até chegar nessa mulher aí, a mulher trajada com o sol, o Apocalipse, né? Diz: existe uma mulher lá no 12º capítulo do Apocalipse, é a mulher trajada com o sol, com os pés sobre a lua, né? E aí vem lá um dragão tentando engolir ela, o filho dela. Ali está se dizendo, meus irmãos, uma alma iluminada, uma alma
iniciada, não tem a ver com uma mulher histórica, né? Infelizmente, tem gente querendo interpretar isso aí como se tivesse acontecido historicamente. Jesus nasceu como qualquer um de nós, meus irmãos. O nascimento virginal é outra coisa, né? É, é, é algo cósmico, uma coisa mais profunda, né? Então, quando chega a história do Natal, como ela é relatada, meus irmãos, a própria Madame Blavatsky relata isso aí, é praticamente o relato da iniciação, é como que acontece a expansão da consciência. Então, aquela história de que o menino Jesus estava nascendo ali numa estrebaria, meio abandonado, porque eles estavam caminhando na estrada, né? Mas ao mesmo tempo estavam vindo três reis do Oriente, três reis magos, né? Vejam bem, não eram três manezinho lá de coco que estavam vindo. Eram três reis magos que estavam vendo uma estrela brilhar no céu e eles estavam seguindo aquelas estrelas até chegar onde o menino ia nascer. Isso revela, meus irmãos, o quê? Que aquela criança representa na verdade, a história de todo iniciado, meus irmãos, é a nossa história. Cada um de nós vai passar por esse momento, porque ninguém é iniciado sozinho. Para você vir para esse mundo, meus irmãos, você precisa de um pai, de uma mãe, você precisa passar no ventre da sua mãe. Ou seja, o iniciado ele é criado por um mestre, pelos mestres. Então, aqueles três reis magos que estavam vindo, que aliás não são nem muito bem descritos na Bíblia, eles estão, os nomes dele, Gaspar, Melchior, Baltazar, eles estão lá nos escritos apócrifos, né? Não quiseram, né? A Bíblia nem tem direito à explicação de quem eram esses reis magos, né? Então, essa história aí, meus irmãos, a interpretação esotérica, que todo iniciado nasce assim, meus irmãos. Todo iniciado é uma criancinha. Então, quando Jesus disse: Vinde a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Ele não estava falando dos menininhos de fralda, meus irmãos, as criancinhas pequenininhas. A quem Jesus se referia eram os iniciados. Até hoje, meus irmãos, quando a pessoa é iniciada numa escola de mistérios, como a maçonaria, a tua idade é zerada. Você começa a contar de novo. O aprendiz, por exemplo, na maçonaria tem 3 anos de idade. O companheiro tem 5 anos de idade. O mestre maçom tem 7 anos de idade, né? Me lembro muito bem quando eu ia visitar a loja maçônica, eu pensava, mas quantos anos tendes? Tive que falar, eu tenho 7 anos, pronto. Aí o cara já sabia né, quem que eu era na maçonaria. Agora, não é que eu fui lá de fralda na loja maçônica dizer que eu era, né, uma criancinha. É essa criancinha, meus irmãos, que Jesus se referia. Jesus não estava lá mexendo com gente desinformada, não. Então, essas histórias que depois a iconografia, a arte, né, foi transformando realmente numa coisa que, obviamente, que as pessoas não iniciadas, não cabalistas, não judias, não instruídas dos mistérios, transformaram aquilo aqui numa coisa histórica e foram enfiando ali, né, os animais, né, outras situações ali naquele nascimento de Jesus. E aí se chega ao ponto lá da criação do presépio, né? É óbvio que dá para interpretar certos elementos esotéricos aí, ou a própria figura né? Se a gente for interpretar esotericamente, né? Por exemplo, o coitado do José, né? Que
Deus toma a esposa dele, engravida a esposa dele e ele, né, tem que ser o pai de Jesus, né? Qual é a interpretação disso aqui, meus irmãos? José representa a mente concreta, né? É o carpinteiro, aquele que moldava as formas, é, a substância, a, o mundo concreto. Tanto é que depois que Jesus nasce, praticamente não se fala mais na Bíblia de José, fala-se um pouco de Maria. Maria é o mental abstrato, né? Porque ela mesmo diz, quando apresenta-se a ela o arcanjo, o texto bíblico diz que Maria diz: cumpra-se em mim segundo a sua vontade. Então, Maria é o mental abstrato, o Cristo, o menino Jesus, é o plano búdico ou crístico, e a vontade divina é quem, ou o Atma, né? Maria diz: venha até mim, cumpra-se em mim segundo a sua vontade, segundo o Atma. Porque quem determina essa iniciação, meus irmãos, é o Atma, é a chispa divina dentro do nosso coração. Então, a figura de José, meus irmãos, ela não tem tanta importância na Bíblia, porque ela é a mente concreta, é aquela que Blavatsky denominou. A mente é a grande assassina do real, que o discípulo mate a assassina. Então, para que nasça o Cristo no indivíduo, ele tem que transcender a mente concreta. Ele tem que silenciar a mente concreta. Ele tem que entrar em meditação, em oração. Oração que quer dizer abrir a boca para receber o Espírito divino, né? E aí outros aspectos, meus irmãos, que nós temos que comentar dessa história, né? Ou como a nossa meditação aqui do começo da nossa reunião, é mencionado o senhor Maitreya, né? O senhor Maitreya, que é reconhecido no Oriente como o cargo dentro da fraternidade branca do verdadeiro instrutor do mundo, meus irmãos. Do ponto de vista esotérico, ele é o verdadeiro Cristo, né? Porque Jesus se torna o Cristo num determinado momento. Mas existe, eu tenho até uma palestra que tem exatamente esse nome aí, é o quadro para o aspecto do Cristo. Ele vai nos revelar que essa palavra Cristo, né, que Jesus passou a ser chamado de Jesus, o Cristo, quando ele foi batizado ali no Rio Jordão pelo seu primo, João Batista, né? Mas os orientais sabem essa história de que periodicamente o instrutor do mundo, o senhor Maitreya, ele aparece no mundo, ele pode aparecer tanto diretamente, né, se reencarnando diretamente, ou ele pode tomar o veículo de um discípulo, né? Então, esse atual instrutor do mundo, o senhor Maitreya, o primeiro aparecimento dele foi justamente com o senhor Krishna, há cerca de 5.000 anos atrás, né? O grande instrutor da Índia. E depois ele vem reaparecendo e ele, por um certo período, né? No final da carreira do Mestre Jesus, ele toma o veículo do Mestre Jesus e ali ele passa a dar instruções realmente universais. É essa a função, né? Porque Jesus transcendeu o judaísmo, né? Jesus não ficou simplesmente como um reformador do, do, dos hebreus, nem era o Messias que os hebreus esperavam, mas quando ele permitiu que o instrutor do mundo, o senhor Maitreya, tomasse o seu corpo,
Ele deu uma mensagem. E esse instrutor já reapareceu outras vezes depois da vida de Jesus. Pelo menos umas 3 vezes depois daquela vida de Jesus, Maitreya já tomou o corpo de outros discípulos. Principalmente nós podemos verificar aí na própria Índia, ele aparece na figura do Guru Nanak, que fundou o Sikhismo. É uma religião, meus irmãos, praticamente teosófica. É a teosofia na forma de religião, é o Sikhismo, né? Procura estudar sobre o Guru Nanak, que é uma figura quase que desconhecida no Ocidente, que vocês vão ver a teosofia do senhor Maitreya ali. E o evento do século passado, meus irmãos, quando a sociedade teosófica acabou fazendo toda uma movimentação lá com o senhor Krishnamurti para que ele fosse o veículo do instrutor do mundo. E quando a Dora Kunz esteve aqui no Brasil, aquela que eu citei no começo da palestra, ela veio, foi em Brasília, veio em São Paulo, depois foi numa escola de verão lá no estado do Espírito Santo, e ela esteve presente lá naquelas famosas palestras do senhor Krishnamurti e tudo mais, e a gente sabendo que ela era clarividente, né? E aí, lá no Espírito Santo, nós encostamos a Dora Kunz num canto lá e sapecamos a famosa pergunta lá para Dora Kunz, né? Krishnamurti foi o veículo do instrutor do mundo, né? E a Dora Kunz, ela, naquela fase da vida dela, ela já estava, podemos dizer assim, já, né? Chegando na parte senil da vida de uma pessoa, já com seus quase 90 anos de idade, ela ria muito, né? E aí ela respondeu para a gente rindo: olha, se era o instrutor do mundo, eu não sei, mas a aura era um negócio assim gigantesco. Porque o senhor Krishnamurti era assim, o senhor Krishnamurti falava para milhares de pessoas. Ele falou aqui no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. As pessoas ficavam lá mudas, né? Quando viam o Krishnamurti falar, porque parece que fluía alguma coisa dele que as pessoas não entendiam. E foi isso que o senhor Leadbeater viu realmente quando ele descobriu o Krishnamurti lá na Sociedade Teosófica na Índia. Ele percebeu, olha, esse menino aí não é um mané qualquer, não. Olha a aura desse menino aí, essa aura concêntrica aí, é uma aura de iniciado. E o Krishnamurti se conectava com o senhor Maitreya, se conectava realmente com outros mestres. Um outro clarividente que foi o senhor Joferrotz dizia que quando o Krishnamurti dava palestra, que atrás deles iam chegando Mahatmas da Grande Fraternidade Branca, ficavam atrás dele mandando intuições, sugerindo assuntos para ele falar, mas o fato é que depois o senhor Krishnamurti não foi suportando essas situações aí. Então, meus irmãos, o aspectos a palavra Cristo, que quer dizer ungido, ela tem o seu aspecto histórico, cósmico, mítico, místico, iniciático, né? Eu recomendo que vocês leiam o Cristianismo Esotérico da senhora Anne Besant, né? Que dá realmente um aprofundamento nisso aqui, né? Mas eu vou para frente aqui, meus irmãos, né? Então, como eu estava dizendo, Jesus cedeu o corpo dele, o seu corpo físico, nos últimos anos da vida de Jesus, não era simplesmente
Jesus, era o instrutor do mundo que falava com ele. E realmente parecia que Jesus estava surtado ali, porque ele não reconhecia mais ninguém, nem a família dele, nem os seus discípulos, né? Porque era uma instrução muito grande que vinha através dele, né? E um outro nível, meus irmãos, que a gente pode falar desse assunto é a vida de Jesus como caminho iniciático. Eu vou passar isso aqui bem rapidamente, né? Porque na verdade o planejamento dessa palestra era para ser praticamente um painel entre mim e o querido Dom Marcelo, né? Ele ia falar justamente desses aspectos aqui, mas os 5 grandes pontos da vida de Jesus, e não só o Natal, se referem às grandes iniciações da Fraternidade Branca. Então, o nascimento, né, que é o próprio Natal, é a primeira grande iniciação, quando o discípulo entra no caminho, quando ele é admitido depois de ter passado pelas provações, aqueles 3 reis magos, meus irmãos, que vêm trazer os presentes, o ouro, o incenso, a mirra, esses presentes são os dons sublimes que eles vão dar para aquela criancinha, porque segundo, por exemplo, o livro do senhor Geoffrey Hodgson, Os Mestres e a Senda, a primeira iniciação, verdadeiramente, é quando pelo menos 2 mestres se juntam com a aura do iniciado e elevam a consciência do iniciado até o plano búdico. E ele sente a grande unidade da vida, meus irmãos, como todos nós estamos unidos de coração a coração com todas as pessoas. Isso então, meus irmãos, transforma a pessoa em alguém renascido. Quem nasce no plano búdico ou no plano crístico, essa pessoa, meus irmãos, ela está praticamente salva. Ela não vai se perder mais no, no mundo das ilusões de que nós somos seres separados uns dos outros, ou separados da natureza, ou separados de Deus, ou separados dos anjos. Todos nós formamos um conjunto vívido, aonde, meus irmãos, todos nós estamos evoluindo, né? E então essa consciência ela representa da primeira iniciação, do nascimento, do Natal, representa a primeira grande iniciação. Mas o fato, meus irmãos, é que depois, né, outras iniciações vão se sucedendo. Então, Jesus, depois de muito peregrinar, de fugir para o Egito e tudo mais, né? Agora está parecendo que eu estou mergulhado aí no Rio Jordão, aí, junto com Jesus e João Batista. Aí. Vejam bem, Jesus pede, né? Meu querido primo, me batize, né? Mas aí João Batista dizia para Jesus, mas Jesus, você é tão espiritualizado, né? Poxa, não tem cabimento eu te batizar, né? Eu falei, não, mas você tem que seguir a tradição, você tem que me batizar. Você que é o iniciador aqui agora. Então, João Batista, investido do poder sacerdotal, ele tomou as águas nas suas mãos, abençoou e pôs sobre a cabeça de Jesus. E Jesus merecia tanto que naquele momento a pomba do Espírito Santo é, baixa sobre Jesus, né? E se manifesta, meus irmãos, o Espírito Santo, e a partir daquele instante, Jesus passa a se chamar Jesus, o Cristo. Ele passa a ser ungido, né? Então, essa é a segunda grande iniciação, meus irmãos.
que é o domínio. Se a primeira iniciação é a entrada no caminho, é o domínio do corpo físico, a segunda iniciação é o domínio do astral, né? Do mundo das emoções, né? O Dom Marcelo não concorda com essa parte aqui, que ele acha que a primeira iniciação já é o astral. Eu acho que não. O astral, até pelo simbolismo da água, tem muito a ver aqui com a segunda iniciação. Então, quando baixa o Espírito Santo aí em Jesus, a sua pregação se torna realmente muito efetiva, porque ele já estava adulto, já não se tratava mais de uma criança, né? E isso vai prosseguir com os poderes ocultos que vão se revelar, os poderes de cura, os poderes taumatúrgicos de Jesus. E tudo isso, meus irmãos, é um fenômeno do aumento da energia do Espírito Santo nos veículos do indivíduo. E esse segundo nascimento, meus irmãos, é causado justamente pelo Espírito Santo, o terceiro aspecto da divindade que aumenta no indivíduo e sacramenta essa evolução. E chegamos aí para falar um pouquinho da terceira iniciação, que é a transfiguração, né? Um momento muito especial, né, na vida dos apóstolos lá, porque segundo a descrição que numa bela noite os discípulos acordam e estava lá Jesus envolto numa luz brilhante e junto dele estavam os patriarcas antigos, né? Moisés, né? Elias. Como é que poderia estar ali com Jesus, patriarcas que já tinham morrido há centenas de anos? Obviamente que era um momento especialíssimo de iniciação. Aí vejam bem, mestres de novo, assim como o nascimento teve os reis magos, assim como o batismo teve João Batista, na terceira iniciação, aí nessa transfiguração, Jesus está acompanhado de mestres espirituais que nem encarnados estavam mais. E ele envolto nessa luz, meus irmãos, isso aqui representa o quê? A, a transcendência do corpo mental. O corpo mental se enche de luz e passa a ser um veículo realmente para quase que da mônada, né? O indivíduo realmente recebe mais e mais energia e isso vai levar, obviamente, a pessoa no decorrer de algumas existências, porque isso não é numa vida só, né? Ela vai chegar finalmente no momento mais crítico da vida de Jesus, que não só aqueles bons momentos que ele pregava para o povo, para os seus discípulos, mas essa mesma pregação, esse mesmo comunicar da sabedoria divina, vai levar a certas perseguições, vai levar a praticamente a um esgotamento do karma, né? Porque todos nós temos karmas de centenas de encarnações para esgotar, e obviamente que Jesus foi perseguido. A perseguição é praticamente, aí está o Jesus rodando a baiana lá na frente do templo dos hebreus, que ele viu que os hebreus faziam tráfico de influência, troca de câmbio de moedas lá para fazer as oferendas no templo, e Jesus chega lá e vira a mesa dos cambistas, dos vendilhões do templo, e ele fala umas coisas assim muito absurdas lá. Ele diz: olha, se esse templo for destruído, eu o reergo em 3 dias. O que ele quis dizer ali?
que ele já vivia uma vida totalmente espiritual, meus irmãos, que não, que o mundo dele não era mais esse mundo material, mas sim um mundo puramente espiritual. E isso vai levar Jesus aos momentos críticos do final da vida dele, quando ali com seus discípulos, que nós não sabemos quantos eram, e que obviamente que tinham mulheres lá também, como Maria Madalena e todos, ele faz aquelas últimas reuniões e ele vai chegar no momento mais crítico realmente do cristianismo, que é a quarta iniciação, que é a crucificação, que é, meus irmãos, praticamente, eu concordo totalmente com o senhor Leadbeater, é o momento mais incompreendido do cristianismo, porque ficou marcado pela criatividade da teologia, de que esse momento era o momento da destruição de Jesus, momento da morte de Jesus, teria ocorrido na cruz. Quando, na verdade, meus irmãos, esse é o momento mais glorioso do iniciado, porque a cruz, meus irmãos, representa a maravilhosa, poderosa energia do sol, a qual nós mencionamos no começo dessa palestra, quando a pessoa usa uma cruz, ou quando um sacerdote faz o sinal da cruz, meus irmãos, ele não está querendo dizer um local de morte, um patíbulo onde você executa uma pessoa como se fosse uma guilhotina ou um alçapão lá, uma corda para enforcar uma pessoa. Não, meus irmãos, a cruz representa a força, a energia. Então, a crucifixão, meus irmãos, a crucificação representa a subida da consciência até o âmago do sol. Provavelmente Jesus passou essa iniciação lá nas pirâmides egípcias, meus irmãos. Jesus deve ter passado pela osirificação, aonde o iniciado é entalado com como se ele fosse uma múmia, o seu corpo primeiro recoberto com o óleo santo, o indivíduo é conduzido até dentro da pirâmide e ali o corpo dele é deixado para que ele tenha uma projeção astral e ele suba até os planos superiores. Mas o fato é que as pessoas não compreendem, meus irmãos, isso. E aí aqueles tradutores realmente que já não tinham entendido o tal do Pontos Pilatos virou Pôncio Pilatos. Então eles foram inventando que Jesus tinha sido o quê? Assassinado pelos, pelos romanos, né? O que não poderia ser, meus irmãos, Jesus não pode ter sido crucificado numa cruz de madeira, meus irmãos. Porque isso era um tipo de execução que só as pessoas que eram naturais de Roma, do Império Romano, e que eram executados dessa forma. Jesus era um hebreu, né? Ele não poderia ser executado dessa forma. Então aí foram confundindo as informações esotéricas com coisas históricas, e a verdadeira história da morte de Jesus está relatado lá no texto de São Paulo, quando ele diz que Jesus foi morto e o seu corpo foi pendurado num madeiro. É assim que está lá no texto de São Paulo. São Paulo que não conheceu Jesus. Ele não era da época de Jesus, mas ele passou essa informação nas suas epístolas que Jesus foi morto e pendurado num madeiro. Isso não significa que ele tinha sido colocado
numa cruz. O texto de Paulo é bem outro. E as investigações esotéricas de Blavatsky, de Geoffrey Hodgson, de G.R. Smith, é que Jesus, na verdade, teria sido lapidado. Ou seja, ele foi cercado e ele foi linchado pelos hebreus, e depois que ele estava morto, seu corpo foi despedaçado e foi pendurado em certos pontos da cidade. E isso, obviamente, não tem nada a ver com essa versão aí, que até eu mesmo estou pondo aí, essa versão cinematográfica que ele teria sido, né? Teria levado uma surra primeiro, depois, né? Todos aqueles eventos até que ele teria sido pendurado aí, crucificado nessa cruz. Mas isso, meus irmãos, não importa, porque nós, como teosofistas, vejam bem essa arte aí, né? Por que essa cruz aí com o sol lá de fundo? Porque aqueles momentos, meus irmãos, representam o momento da dissolução, quando Jesus diz ali: Deus, Deus, por que me abandonaste? Né? Afasta de mim esse cálice desse sofrimento. Significa, meus irmãos, a dissolução do eu inferior e a descida total, absoluta do espírito até o corpo. E o indivíduo se sente sozinho, se sente afastado dos amigos, dos familiares. É uma transformação total que só vai ter realmente a sua consecução, meus irmãos, quando acontecer o progresso desse fenômeno aqui, né? Porque diz que Jesus morre e ele em seguida ainda desce aos infernos ainda. Veja bem, seria a projeção da consciência no astral, ele vai para o astral inferior, né? Ele não está no céu imediatamente após morrer, ele está com a bagunça dos seres humanos. Até achei essas imagens aí, esse pintor aí foi muito feliz, porque o baixo astral é, né, aquele purgatório das pessoas ali iludidas, presas na matéria. Vejam bem, a chegada do iniciado ali, né, nesse submundo, é o que acontece com todos os iniciados, né? Então, a crucifixão, meus irmãos, ela só vai atingir o seu ápice, né, no momento seguinte, que é 3 dias depois, quando Jesus ressurge. É a ressurreição. E aí a saída dele daquela catacumba onde o haviam enterrado, esse é o mistério iniciático, meus irmãos, que é realizado até os dias de hoje, simbolicamente, em certas sociedades secretas, como a maçonaria, como a Rosa Cruz. Esse mistério ainda é representado, é teatralizado até os dias de hoje. Todo iniciado tem que ressurgir da morte, tem que ter esse novo nascimento. Então é esse, e essa é o mistério da quarta grande iniciação, meus irmãos, que não tem a ver com o assassinato da pessoa, meus irmãos. É importante dizer que, por exemplo, a Sociedade Teosófica conheceu várias pessoas que estavam justamente nessa mesma iniciação de Jesus. Por exemplo, o Sr. Geoffrey Hodgson diz que Leadbeater, né, Charles Leadbeater e Anne Besant e a senhora Blavatsky estavam exatamente nessa quarta grande iniciação, porque eles viveram uma vida totalmente dedicada à espiritualidade, mas ao mesmo tempo eles eram perseguidos. Vocês vejam a história da Madame Blavatsky, como que ela sofreu para poder divulgar
as verdades teosóficas, ou como o Leadbeater foi perseguido, né? Chegou a ser expulso da Sociedade Teosófica, né? Em 1906. O senhor Olcott chamou o Leadbeater lá da Índia até a Inglaterra, e Leadbeater era acusado de pedofilia, de um monte de coisa, né? E aí o coronel Olcott deu duas opções para o senhor Leadbeater: ou você pede para sair, ou então eu te expulso. Essas são as duas opções que você tem. O que que é isso, meus irmãos? É exatamente a mesma situação que Jesus ficou, perseguido pelos seus próprios irmãos, acusações infundadas de pessoas, ou a Madame Blavatsky sendo é, caluniada, que chamavam ela de mentirosa, de charlatã, que ela inventava as cartas dos mestres, né? Por mais sabedoria que as cartas tivessem, não, a Blavatsky inventa essas cartas, ela mesma que escreve essas cartas. A Sociedade de Pesquisas Psíquicas lá né, da Inglaterra declarou a senhora Blavatsky como uma grande charlatã, coisa que só foi retirada dos livros recentemente, porque foi uma pesquisa muito mal feita que eles fizeram lá contra ela. Então, Leadbeater, Annie Besant, a senhora Blavatsky passaram pela quarta iniciação diante dos nossos olhos, meus irmãos. E hoje eles merecem estar num lugar de tranquilidade para chegar no último estágio, meus irmãos, que é a ascensão, como é dito na história de Jesus, que é a quinta grande iniciação. Que dizem que é uma iniciação que o próprio indivíduo ele concede a si mesmo, que a pessoa já passou tanto sofrimento que ela simplesmente flutua para o plano átmico, né? E entra no nirvana, por assim dizer, né? Que é exatamente a grande natureza do adepto, quando ele consegue se desligar da matéria, do astral, do mental, e aí, meus irmãos, ele, essas iniciações são passadas em níveis altíssimos de consciência, e tem gente aí que chama os mestres de mestres ascensionados, né? Provavelmente eles nem sabem o que significa isso, que a ascensão é o último estágio onde realmente a personalidade já foi destruída, o próprio corpo causal, o próprio eu superior, meus irmãos, o cálice, ele é destruído e o seu conteúdo, a água e o vinho, é absorvido e a mônada realmente se projeta completamente. O indivíduo é apenas um ser divino. É esse, meus irmãos, o verdadeiro mistério, não só do Natal, mas é uma vida oculta que está, que a teosofia revela diante dos nossos olhos. Então, nesse momento natalício aí que nós temos no nosso querido Rio de Janeiro, essa estátua maravilhosa do Cristo Redentor, e lá naquela montanha tem um grande arcanjo do sexto raio, que pelo menos na minha meditação eu senti que lá havia esse grande arcanjo, assim como aqui no nosso Pico do Jaraguá nós temos um grande arcanjo do primeiro raio, meus irmãos. Todas essas informações, meus irmãos, se referem a nós. Não é simplesmente a vida de alguém que viveu há 2000 e tantos anos atrás. Se refere a cada um de nós. A cada um de nós se espera que nós tenhamos um segundo nascimento. Então eu vou
parar por aqui, meus irmãos, desejando a todos os irmãos da loja Raj Yoga nessa última reunião do ano. Desejo a todos vocês um feliz Natal e que a cada momento que a gente estude, que a gente leia um livro teosófico, que a gente ouça uma palestra teosófica, a gente se abra para essa psique, para esse eu superior que está dentro de nós, que o Cristo interior se manifeste na nossa vida e que o Natal não seja exclusivamente, meus irmãos, no mês de dezembro, mas que seja todos os dias, quando nós nos volvemos para o nosso interior, que a gente sinta realmente profundamente a espiritualidade dentro de nós, que o Cristo interno, que esse Buda interior se manifeste. Então, eu desejo a todos os membros da loja Raj Yoga, os seus simpatizantes, membros da Sociedade Teosófica, que a gente possa realmente vivenciar isso no nosso dia a dia. Agradeço muito essa oportunidade de ter falado para vocês e espero realmente que a nossa loja continue firme e forte no ano de 2024, que a teosofia se torne cada vez mais, meus irmãos, uma realidade nas nossas vidas. Então, a todos vocês transmito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Deus abençoe a todos vocês. Feliz Natal, Namastê. Muito obrigado pela paciência de vocês me ouvirem. Muito obrigado.